Fala família Palmeiras 90 a mais. Hoje temos um vídeo diferente, fora do horário habitual, e tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas graças a Deus estamos vivos e prontos com o máximo da nossa energia para comunicar sobre Palmeiras. Vamos falar da Copa do Mundo. Aliás, graças a Deus acabou a Copa do Mundo. Vamos voltar a falar de Palmeiras, o Brasileirão retornando com força total. Muita informação importante, zagueiro Naves, informação também sobre Danilo. Vamos falar também do Gustavo Gomes, tem uma surpresa aí. E eu quero começar o vídeo te pedindo, como já é de praxe, né? Para você me ajudar aqui clicando no botão de se inscrever se não for inscrito, né? Deixando o seu like, hypando o vídeo para ajudar a gente a seguir mais longe nessa caminhada. Estamos batendo quase 40 mil, ó. Quem desacreditava, um forte abraço. Família, vamos começar falando sobre a situação do Danilo, tá? Vamos direto ao ponto e vamos destrinchar tudo. Mas para você entender onde eu quero chegar, eu preciso recapitular todo o cenário Danilo. Então vamos lá. Vamos começar falando o início da negociação, quando a gente aqui, ó, há 2, 3 meses atrás falávamos e muita gente batia na gente, falando que não tinha nada, que blá, blá, blá. Pois é, lembra que aquilo que eu falo sempre acontece desse ponto de vista da negociação, né? As coisas elas não são do dia para noite. As negociações elas vão rolando em off por muito tempo. Não é tão simples assim, né? Não é estalar os dedos e contratar o jogador. E aí o que o Palmeiras estava fazendo? Monitorando, sondando, conversando com o Danilo. A gente já tinha apontado aqui que era interesse do Palmeiras repatriar o Danilo, era interesse do Danilo vir para o Palmeiras, só que tinha que fazer aquele meio de campo acontecer. Botafogo estava numa dívida e ainda está, né, numa situação financeira bem complicada. E aí eu falo com o máximo respeito, tá, ao Botafogo de verdade. Tenho respeito por todos os times do futebol. Bom, isso tudo posto, o Danilo pede para não jogar a 13ª partida, vaza uma foto dele no SofaScore com a camisa do Palmeiras, enfim, toda aquela situação que aconteceu, né? Culminando na situação atual, que é onde o Palmeiras está, de fato, com a proposta na mesa para o Botafogo, viaja para o Rio de Janeiro e mantém ligação, segundo a Leila Pereira, diariamente, né, com o Botafogo. E aí a informação que saiu hoje, então, é que o Palmeiras e Danilo acertaram as pontas, né? Palmeiras e Danilo, de fato, ali bateram um martelo com uma proposta interessante para o jogador, 5 anos de contrato, e agora o Botafogo, que estava entre aspas, se utilizando, né, do quesito tempo para poder garantir a negociação, está com a faca no pescoço. Por quê? Segunda-feira agora é o período para o Danilo se apresentar, e na quarta-feira o Botafogo tem jogo pelo Brasileirão. Bem, se de fato não vai aceitar a proposta do Palmeiras, o Botafogo vai fazer o que o treinador falou na entrevista e vai escalar o jogador. E se o jogador de fato não quiser vir para o Palmeiras, ele vai jogar, né? Então agora acaba o período de especulação. Agora é realidade, irmão. Agora não tem mais para onde fugir. A informação que vazou hoje a respeito da possibilidade do salário que o Palmeiras ofereceu para o Danilo ser melhor do que ele receberia na Rússia, tudo isso aí tá tudo posto e a situação é a seguinte. Segunda-feira, Danilo se apresenta no Botafogo. Primeira opção, se o Danilo não se apresentar ao Botafogo, anota, tá? É do Palmeiras, acabou, não tem o que falar. Se o Danilo se apresentar e treinar segunda, terça e na quarta-feira não for pro jogo ou for no banco e não entrar, é do Palmeiras, tá? A situação vai estar muito encaminhada para isso. Se o Danilo chegar no jogo e jogar, esquece o Danilo no Palmeiras, tá? E aí o plano B do Palmeiras a gente já vai falar aqui, mas em especial, a informação que a gente sabe que está sendo falada na imprensa é a seguinte: o Danilo é o alvo do Palmeiras para essa janela, e só, e mais ninguém, a menos que pingue uma oportunidade de mercado, tipo um Gabriel Jesus, alguma coisa ali muito fora da casinha, né? Tá. Com toda essa situação posta, o que a gente costuma fazer? A gente vai atrás do Instagram do jogador para entender ali se tem algum movimento diferenciado. E aí, silêncio rádio no Instagram do Danilo, como sempre, tá fazendo de uma maneira muito discreta, muito profissional, tá? Ele tá cumprindo os detalhes de contrato com o Botafogo e tal. Agora, não há nenhuma menção do Danilo, nem a foto do perfil dele, né, com a camisa do Botafogo, ao clube, tá? Então assim,
É uma foto com a camisa da seleção brasileira e a expectativa que a gente tem é que essa negociação ela finalize entre segunda e terça-feira, tá? Botafogo não tem mais como argumento de negociação o medo, ou melhor, o tempo ali, né? Acho que esse é o termo correto. Botafogo tava apertando, não, porque a gente tem proposta do Newcastle, não, porque isso, vaza um canal do Botafogo aqui, uma informação, vaza outro canal ali, e não sei o que. Isso é uma estratégia de negociação, não sejamos amadores aqui, né? Eles fazem isso mesmo, faz parte, é do jogo. Eles querem a melhor posição possível na negociação. E o Palmeiras está agindo de uma forma brilhante, tá? Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira, sim senhor, porque é o Abel que bateu no peito e falou, eu quero esse jogador e eu te prometo, e é uma coisa tão rara isso, um treinador botar o cargo dele à disposição e falar assim, eu garanto um título importante se você me trouxer o jogador. É coisa de quem, primeiro, entende muito do riscado, sabe o que tá fazendo, e segundo, quem tem coragem. Por isso que eu falo que o Abel Ferreira é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Quando o assunto é título, ele é o maior da história, né? E a Leila Pereira e o Anderson Barros dando essa sustentação. É isso que a gente pediu tanto aqui no canal União. Não adianta vazar áudio da presidente falando mal do jogador, o jogador reclamar, o treinador... Não, a torcida tá contra, tem que estar todo mundo unido. Porque agora começa o derradeiro jogo do Palmeiras. Essa é a hora e esse é o momento em que o Palmeiras vai ter que se provar. Libertadores contra um Cerro Porteño com 9 contratações, tá? É um novo time. Brasileirão contra um Flamengo que é um baita rival e tá fechando a Almada. O Palmeiras precisa, de fato, trazer o Danilo, aproveitar as crias da academia e fazer um excelente campeonato. E falando em campeonato, ontem a gente falou no vídeo, né? A respeito da participação do Alan e do Paulinho no jogo contra o Coritiba, e eu peço desculpa a vocês. Eu, na empolgação ali da mesa tática, realmente, literalmente me empolguei e passei a informação de que eles estariam, mas eles não estão, tá? Eles estão suspensos. Eu tenho a possível escalação aqui, já já a gente abre a mesa tática para conversar. Família, sobre o Danilo, é isso, tá? Tudo que nós temos apurado, resumido para você. Com o máximo do nosso carinho e da nossa energia positiva, como sempre fazemos. Sobre o Naves, informação oficial, viajou para o México, está assinado o contrato, não é mais jogador do Palmeiras, Naves vai ser apresentado no Necaxa. Eu acho, tá, que o Naves ele poderia ter tido um futuro muito brilhante no Palmeiras. Ele não soube ter a paciência de esperar, e tá tudo bem, porque é um profissional de alto nível, no meu entender, né? Ele teria que ter uma paciência maior para esperar. O Palmeiras também não quis comprar a briga do jogador, não quis comprar a postura do jogador. Tá tudo bem, vai ser negociado, mas anota o que eu tô falando. O Naves é um jogador que ainda vai brilhar no futebol europeu. Essa é a minha opinião. Brilhar de verdade num time grande, tá bom? Inclusive mais uma cria da academia tomando posicionamento, né? E falando ainda sobre zagueiro, o Gustavo Gomes, hoje, né, vai receber, ou já recebeu, né, uma proposta de renovação contratual mais agressiva. E o Palmeiras não fez, na gestão Leila Pereira, nenhum movimento desse tipo, tá? Porque o Gustavo Gomes já tem até 2027 contrato assinado com o Palmeiras. E o Palmeiras está assinando, né, entregando nas mãos do Gustavo Gomes uma extensão até 2029. É uma longevidade que o Palmeiras está entregando para o Gustavo Gomes, porque segundo a presidente Leila Pereira e o Abel Ferreira, o Gustavo Gomes é um atleta modelo, exemplar. Se você for ver, o Gustavo Gomes é, no mundo, olha esse dado, que coisa louca, tá? O Gustavo Gomes é, no mundo, o jogador com mais tempo de campo nos últimos 5 ou 6 anos. Ele não fica fora de jogo. E ele não é um menino. Se você for analisar, ele não tem mais seus 20 anos de idade. Merecido. Gustavo Gomes, o atleta hoje com mais títulos na história do Palmeiras, tá? Nosso capitão. E pra mim, um jogador que marcou uma geração. Quando você fala em academia, a nova academia do Palmeiras, o nome que me vem na cabeça é o Gustavo Gomes. Não é nem Dudu, Rafael Veiga, grandes jogadores que passaram pelo Palmeiras. É o Gomes, porque ele é o símbolo da raça, da entrega e da vontade. E é sobre esse aspecto de raça, entrega e vontade que a gente coloca mais um temperinho aí nesse nosso mix, tá? Chamado talento. Hoje a Espanha e a Argentina se enfrentaram numa final maluca.
Para quem entende um pouquinho de futebol e para quem gosta do esporte taticamente, pode observar uma série de variações táticas. Pode observar uma Espanha que ficava com a bola o tempo inteiro administrando o jogo a conta-gotas e que tentava, por intermédio de talento e raça, furar uma defesa argentina muito bem posta, invejável. Se a seleção brasileira tivesse essa linha defensiva que a Argentina tem, eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, chegaria mais distante nessa Copa do Mundo. E aí, o talento de um dos jogadores que marcou uma geração inteira. Lionel Messi se despede hoje da seleção argentina com características, né, deixando ali no ar uma situação muito complicada de administrar, né? Que é você chegar numa final de Copa do Mundo e você não ser campeão. Mas deixando também um legado pro futebol. Um atleta que desportivamente competiu e entregou o seu melhor, e que talento invejável. Mas, diante das câmeras, era a mesma pessoa longe delas. E essa é uma briga que a gente tem aqui no YouTube, né? Muita gente aqui aparece na frente das câmeras, age de uma forma e do outro lado é outro ser humano completamente diferente, tá tudo bem, cada um, mas Lionel Messi é um exemplo de atleta, um exemplo de entrega, mas ganhou o futebol. E isso é positivo pra gente. Ganhou o time que manteve a posse de bola, que buscou as diagonais, as laterais, que tem jogadores dribladores e talentosos. Ferran Torres entrou pra simplesmente dar um título pra uma seleção que, na boa, não era acreditada contra a poderosa França. E a gente precisa pontuar isso também. Futebol, eu te amo. É por conta do futebol que a gente tem um meio de socialização, né? Temos pessoas agregando umas às outras e agregando em prol de um coletivo. A gente tem que parar de enxergar o futebol como um fenômeno de separação, e sim como um fenômeno de aglomeração, um fenômeno de inclusão. O esporte, de maneira geral, no país, tem que ser visto como sinal de saúde, união, humildade e esforço. Pilares que vão formar uma sociedade cada vez mais firme, e que vão afastar de uma vez por todas o desespero que é basicamente você ter que ficar saindo da escola como jovem e não saber, por exemplo, montar um currículo. O esporte é, para a vida, algo importantíssimo. Pratique. Família, para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos para nossa mesa tática agora sim, sem o erro bizonho do Henrique de ontem, né? Que vocês muito bem me posicionaram. Vem comigo para a mesa tática porque a gente vai ver o Palmeiras que vai enfrentar o Coritiba, ou pelo menos é o que a gente espera, tá bom? Vem comigo. Então no gol temos o Carlos Miguel, Gomes, Murilo, Arthur e Giai, formando a nossa linha defensiva. O meio-campo com Marlon Freitas, Andréas Pereira e o Maurício, valorizado, tá? Provavelmente na esquerda nós teremos Felipe Anderson, Arias na direita e Ramon Sousa na frente. Henrique, por que o Vitor Roque não joga? Voltando de lesão, deve entrar no segundo tempo. Henrique, por que o Paulinho não joga? Alan, ambos suspensos, tá bom? E aí a gente vai poder ver um Palmeiras com aquela dinâmica, né? Onde o Maurício, ora, vai virar um camisa 8 pro Andréas virar um 10 e etc e tal. Mas por mais que você procure, você não vai conseguir enxergar uma possibilidade melhor de Palmeiras que não seja com o Danilo, tá? Porque se você pensar assim, vamos liberar o Andréas para ser 10, o Maurício não faz muito bem a função de 8. Então faz o seguinte, vamos pôr o Lucas Evangelista, aí você queima um pouquinho do Marlon Freitas, porque o Lucas Evangelista é um jogador de passe curto e o Marlon Freitas é um jogador de enxergar diagonal. Então se você fizer isso, você não consegue dar aquela força e vitalidade para o meio campo que a gente precisa. Com a chegada do Danilo, todo mundo se beneficia, tá? Se o Danilo jogar no lugar do Marlon, ao lado do Lucas, a gente vai ter um jogador que tem bom passe curto, um jogador que quebra a linha com velocidade, pisa na área adversária e um 10. Se você tirar o Evangelista e colocar o Marlon, você vai ter um jogador de pegada, box to box, que faz de uma caixa a outra defensiva ou ofensiva, encontra espaço, um jogador de passe longo, que quebra a linha com a verticalidade do seu passe e um 10. Se você tirar o Danilo do time, é difícil, porque não há nenhum jogador, ou melhor, até há. O nome dele é Luiz Pacheco, tá? Mas o Palmeiras ainda não tem condição de dar todos esses minutos que o jogador precisa, porque ele é muito jovem. Vamos chegar lá. Então, família,
Quero finalizar o vídeo de hoje agradecendo a você do fundo do meu coração. Esse é o mês, e eu falo isso mês a mês, isso é incrível, em que o canal mais fez visualizações brutas, tá? Eu agradeço de coração, muita gente chegando, muitos palmeirenses chegando, e isso é maravilhoso, porque é dessa forma que a gente consegue se manter motivado para seguir dia após dia nessa produção de conteúdo, que é algo maravilhoso, que me faz muito feliz e lava de fato a alma. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu quero te lembrar, tá, que essa semana a gente volta com as lives. Se Deus quiser, aí a gente deve conseguir fazer uma live muito provavelmente terça-feira, tá? Terça-feira a gente deve ter a nossa live. Eu vou avisar no painel de posts do YouTube, tá bom? E um forte abraço para vocês. Sigam o líder, que ele ainda é verde. Avante palestra, parabéns Espanha. E Palmeiras é campeão de todos os títulos esse ano. Pode anotar o que eu tô falando, escreve ou printa e me cobra no fim do ano. Fui!